No domingo passado, nós começamos a exposição dessa carta, tendo o desafio de olhar para frente, para o pós 35 anos de Peniel. E nós vimos a necessidade de nós discernirmos o tempo e o modo de como devemos agir nesse tempo. Uma vez que a realidade do pecado é a mesma, ela se manifesta com uma roupagem, em alguns aspectos, diferentes. E nós precisamos aprender a discernir o modo como as pessoas pensam, como as pessoas fazem a leitura da vida, o significado delas com relação ao mundo e o significado para elas deste ser transcendente que elas carregam dentro de si, esse senso da divindade, querendo ou não, uma vez que esse senso faz parte da sua formação, da sua essência. E nós vimos no domingo passado os 2 primeiros versículos desta carta, onde Paulo faz uma saudação. E nesta saudação ele mostra-nos a necessidade de carregarmos conosco a convicção daquilo que somos, principalmente no que diz respeito ao nosso ofício e ao nosso dom. E nós vimos que Paulo, ele era um homem do seu tempo e da sua época, e que ele carregava consigo 3 convicções: a convicção do seu chamado. Ele sabia quem tinha chamado. Ele diz que quem o chamou foi Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Ele também tinha convicção da sua missão. Ele sabia para o que ele foi chamado, e ele tinha convicção da importância de ter cooperadores no desenvolvimento da missão, até mesmo porque ele sabia que fazer a missão acontecer, realizar a missão que Deus lhe deu, não era uma carreira solo. Então ele sabia com quem ele foi chamado. Então nós vimos isso domingo passado. Paulo tinha a convicção do seu chamado, quem o chamou, da sua missão para o que ele foi chamado, e da importância de ter colaboradores no desenvolvimento da missão, que é com quem ele foi chamado. Dando continuidade à sua carta, Paulo passa então a considerar os efeitos da graça de Deus. Isso porque ele conclui o verso 2, desejando aos irmãos graça e paz. E ele deseja isso não é apenas como uma espécie de chavão, não. É porque ele entendia que tudo é pela graça, e tudo é pela graça, onde a paz também se faz necessária. Não somente a paz com Deus, mas a paz de Deus. Então por isso ele resume, desejando, orando aos irmãos, graça e paz a vós outros, da parte não de qualquer um,
mas da parte de Deus, nosso Pai. A gente percebe que Paulo, ele é bem cristocêntrico, né? É Deus, é teocêntrico, tudo gira em torno de Deus, nada em torno do homem. Então ele passa a considerar esses efeitos da graça de Deus na vida dos seus leitores, a partir do verso 3, em uma expressão de ação de graças, onde ele diz: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então Paulo faz a sua ação de graças, ele expressa esta ação de graças ao Senhor de maneira reverente, dirigindo a sua gratidão a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa, no caso, expressão, ele reconhece e declara a divindade de Jesus Cristo, uma vez que ele o chama de Senhor. E a palavra utilizada aqui para Senhor é a mesma palavra que a Septuaginta utilizou para traduzir Yahvé. A Septuaginta, ela foi a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego. E nós sabemos que no Antigo Testamento, um dos nomes do Senhor, um dos nomes de Deus é Senhor, que é o que mais aparece, aquele Senhor com letra maiúscula, né? E essa palavra é Yahvé, ou Jeová, como nós conhecemos. E quando a Septuaginta fez a tradução do Antigo Testamento para o grego, ele utilizou para Yahvé a palavra Kyrios, que é a palavra Senhor, que é a palavra que Paulo utiliza com relação a Jesus Cristo. Então é maravilhoso a gente ver a convicção que este homem carregava da divindade e do senhorio de Jesus Cristo. E por isso nós vamos ver que nesta carta, como nós falamos no domingo passado, ela gira em torno de apresentar-nos que tudo o que precisamos nós já temos em Cristo Jesus. Ou seja, é uma carta que fala da suficiência de Jesus Cristo, combatendo assim a doutrina de Colossos, a heresia de Colossos, como nós vimos domingo passado. Paulo então diz como e quando recordava da experiência da graça de Deus na vida dos irmãos, uma vez que tudo é pela graça. Ele então diz que como era que ele recordava e quando ele recordava dessa experiência da graça de Deus na vida dos crentes. Quando oramos por vós. Que coisa bonita, irmãos, a gente encontra aqui, onde a gente percebe que a mentalidade de gratidão que Paulo carrega consigo, né? Ele carrega uma mentalidade de gratidão. Obrigado, Senhor Deus, pela vida dos irmãos. Mas essa mentalidade de gratidão era decorrente e proporcionalmente à mentalidade da oração. Quando ele orava, ele trazia a sua memória para o inspirar no seu momento de oração, a ação da graça de Deus na vida dos irmãos.
É por isso que ele diz aqui: damos sempre graças a Deus, sempre graças a Deus. Todas as vezes que nós vamos orar, nós recordamos de como Deus tem abençoado vocês, de como Deus tem sido gracioso para com vocês, e isso nos leva a agradecer a Deus. Veja a perspectiva de oração que Paulo carrega, muito diferente de muitas dos nossos dias, onde às vezes achamos que só há espaço na oração para apresentarmos uma lista de pedidos a Deus. Mas para Paulo não era assim. Embora ele soubesse que houvesse espaço para as petições, para as solicitações, como ele mostra lá na carta aos Filipenses, as súplicas, ele sabia que oração era muito mais do que isso. Oração era trazer também à memória as bênçãos realizadas por Deus, derramadas no seu povo. E isso levava cada vez mais Paulo a orar. Isso nos leva, irmãos, a uma aplicação. Qual é a aplicação que nós aprendemos aqui? É que uma maneira de nós experimentarmos a riqueza espiritual, de sermos ricos espiritualmente, preste atenção nisso. Uma das maneiras é contemplarmos em oração a experiência da graça de Deus em nossa vida. Experimentarmos em oração a experiência da graça de Deus em nossa vida, trazendo à memória como Deus tem sido gracioso para conosco. Então, todas as vezes que você for orar, faça esse exercício. Nós que estamos nos nossos turnos de oração, não é? Se você não está, vou abrir um parênteses aqui para fazer essa propaganda. Entre no turno de oração, é uma bênção. Procure depois o nosso irmão presbítero Pedro, que ele vai colocar você lá. Essa é uma maneira de nós orarmos a Deus, trazermos à nossa memória as experiências da graça de Deus em nossa vida. Pare para pensar, para meditar, de como Deus tem sido gracioso para com você. Você vai ver que a sua oração será mais rica, a sua gratidão será mais profunda, e você terá uma riqueza espiritual na sua vida. Mas 3 importantes efeitos da graça de Deus, Paulo destaca aqui, os quais nós devemos vê-los como virtudes essenciais da vida cristã, e é sobre isso que eu quero falar esta noite. Algumas virtudes essenciais da vida cristã. E o que é essencial? É aquilo que não pode faltar, né? Aquilo que não pode faltar para algo ser o que é. Por exemplo, vamos imaginar um perfume aí, um Paco Rabanne. Para ele ser Paco Rabanne, ele precisa de uma essência que o faz ser identificado como um perfume Paco Rabanne. Se nós tirarmos essa essência, ele passa a ser outra coisa, menos o perfume Paco Rabanne. Não é isso? Um suco de maracujá. O que é necessário para que nós tenhamos um suco de maracujá? O maracujá. Não é isso? Se faltar o maracujá, será qualquer suco, menos o de maracujá. Então, a essência tem a ver com aquilo que não pode faltar. Se faltar, aquilo deixa de ser o que diz ser. Então é isso que Paulo vai nos mostrar aqui, nesses versículos seguintes, o qual eu quero me deter apenas do verso 3 ao verso 5.
Que virtudes essenciais são essas da vida cristã que nós, eu e você, nós precisamos ter, a fim de enfrentarmos os desafios que temos à nossa frente? Foi muito bom a tudo aquilo que Deus fez por nós. Nós, aqui no domingo retrasado, celebramos, nos alegramos, recordamos, mas nós vimos que a gente não pode ficar amarrado num saudosismo, né, lá do passado. A gente precisa aprender a discernir o presente e ver como é que Deus quer que nós trabalhemos. A primeira virtude que a gente observa, bem claro aqui, se você ler esse texto, você vai observar claramente as 3 virtudes. A primeira delas é a fé em Cristo Jesus. Paulo diz no verso 3, damos sempre graças a Deus. Verso 4, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. É interessante Paulo dizer isso aos nossos irmãos em Colossos, e muito importante, porque enquanto alguns estavam se deixando envolver pelas heresias de Colossos, que era o culto aos anjos, né? Que era o próprio gnosticismo, o dualismo, os rituais judaicos, enquanto muitos estavam se deixando envolver com estas coisas, achando que por intermédio delas eles alcançariam a perfeição e a salvação, a igreja, em sua grande maioria, permanecia firme na fé em Cristo. Essa era a situação da igreja, e isso é motivo de dar graças a Deus, uma vez que ela era composta de fiéis irmãos em Cristo, como diz aqui o verso 2, quando Paulo está enviando a sua saudação, aos fiéis irmãos em Cristo. A igreja de Colossos, ela possuía 2 cidadanias. Uma cidadania, ela estava localizada em 2 lugares, assim como nós também devemos ter esta convicção. Ela sabia que ela estava localizada em Colossos, mas embora localizada em Colossos, vivendo em Colossos, ela foi separada por Deus para viver em Colossos. E a outra cidadania era a cidadania celestial, a cidadania cristã, porque ela também estava em Cristo, ela estava localizada em Cristo, ela estava localizada em Colossos e ela estava localizada em Cristo. Nós precisamos carregar essa mesma convicção, de onde estamos localizados. Você está localizado em Macapá, mas está localizado em Cristo. Isso faz toda a diferença. Por quê? Porque quando eu entendo isso, eu entendo o desafio de que eu preciso ler Macapá com a mentalidade de Cristo, que é o que nós vamos ver aqui. As pessoas que colocavam sua fé em Cristo, ao ponto de serem identificadas com Ele e de estarem localizadas nele. Então, veja só, fé em Cristo tem uma relação direta, irmãos, com eu ser identificado com Jesus Cristo. E é isso que nós precisamos considerar, não perder de vista para os anos que temos pela frente, independentemente de quem venha pastorear, de quem seja o conselho, de quem seja os diáconos, a igreja Peniel, ela precisa carregar esta convicção, de que ela foi chamada para ser identificada com Cristo, parecida com Cristo, independente das circunstâncias. Paulo carregava essa convicção com ele. Ele estava preso, mas ele sabia que ele fora chamado para ser parecido com Cristo.
E quando ele entendia isso, todas as ocasiões ele via como uma porta aberta, como uma oportunidade para ele resplandecer como uma pessoa parecida com Cristo, para resplandecer Cristo através da sua vida. Fé aqui, ela se refere a duas coisas básicas, eu quero que você preste atenção nisso aí. Fé, ela se refere a duas coisas básicas. Primeiro, que nós devemos permanecer em lealdade com Jesus, através da atitude de confiança nele. Precisamos ser leais a Jesus. É isso que significa fé em Cristo. Lealdade, fidelidade a Jesus Cristo, através de uma atitude de confiança. Confiança em meio às adversidades. Confiança em meio a uma circunstância da manifestação do extraordinário e do ordinário. Em qualquer que sejam as circunstâncias, nós fomos chamados para apresentarmos uma lealdade a Jesus, depositando nele a nossa confiança. É dizer como disse Abacuque: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita e a oliveira minta, decepcione, e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não hajam mais gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor, e exulto Deus na minha salvação. Mesmo assim, o Senhor Deus é a minha fortaleza. Mesmo assim, independente das circunstâncias, a minha confiança está nele. E esse é o nosso desafio para os anos que temos pela frente, até o dia em que Deus aqui nos deixar viver. É nós termos Deus como nossa fortaleza, o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente na hora das nossas tribulações, e saber que Ele dá aos nossos pés a ligeireza da corça e nos faz andar nas alturas. É confiança na sua fidelidade, na fidelidade de Deus. E preste atenção, Deus não é fiel a mim e a você, Ele é fiel à sua palavra. Porque se Ele fosse fiel a mim e a você, tudo o que nós quiséssemos, Ele nos daria, e graças a Deus que não é assim. Ele é fiel a si mesmo, Ele não pode negar-se a si mesmo, Ele é fiel ao seu próprio ser, Ele é fiel a mim e a você, naquilo que Ele é fiel à sua palavra, naquilo que Ele nos prometeu, Ele é fiel a mim e a você nesse sentido, naquilo que Ele nos prometeu, Ele certamente haverá de cumprir. Deus é fiel a si mesmo. Veja o que nos diz a carta aos Hebreus, tão conhecido esse versículo, né? A fé é a certeza das coisas que esperam. É interessante que uma outra tradução, a NVT, ela diz assim, que ele mostra a realidade daquilo que esperamos. A fé é a certeza das coisas que se esperam. É como que as coisas que esperamos, elas são consideradas reais. Por quê? Porque Ele é fiel. Por exemplo, se Ele prometeu que vai voltar, Ele vai voltar. Se Ele prometeu que vai estar conosco todos os dias da nossa, Ele vai estar todos os dias da nossa vida.
Se Ele prometeu que nada vai nos separar do seu amor, nada vai nos separar do seu amor, e ponto final. Ainda que venha um turbilhão de tribulações, ainda que venham sofrimentos, ainda que eu seja abandonado, mas Ele é fiel, Ele não me abandona. Não é isso que Ele diz no Antigo Testamento? Ainda que a mãe viesse a esquecer, eu não vou esquecer de você. Sabe por quê? Porque você foi comprado por sangue de um justo, e a dívida foi paga, completamente paga, fazendo de nós sermos filhos de Deus, povo de Deus, amigos de Deus, como nós cantamos, e servos do Senhor. Mas essa fé, como nós vimos aqui, ela significa lealdade a Jesus, mas ela também significa a realização de obras fiéis, como uma expressão da nossa lealdade a Jesus. Então veja, a fé, ela está associada à minha confiança a Jesus, sabendo que Ele é fiel em toda e qualquer circunstância, como também a fé está associada a obras decorrentes da fé em Cristo. E aí eu quero chamar você para o paralelo que nós encontramos lá em Tessalonicenses, capítulo, é só você virar algumas páginas aí, você vai chegar lá em Tessalonicenses. Lá em Tessalonicenses nós encontramos uma saudação bem parecida com essa que Paulo faz aos Colossenses. Lá no capítulo 1, no verso 2, ele diz assim: graça e paz a vós outros da parte de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, o vosso amor mútuo de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos, e vós na igreja de Deus. Então é Paulo, aí, estou em segundo, né? É na primeira carta. Ele faz vejam como ele repete a saudação até na segunda carta, né? A primeira carta de Paulo aos Colossenses, verso 2, ele diz assim: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Olha essa qualidade da fé aí, operosidade da vossa fé. Essa palavra operosidade da vossa fé, literalmente, ela quer dizer obra decorrente da fé, uma fé que produz obras. Essa é a fé em Cristo, é para esta fé que nós fomos chamados, e é esta fé que nós devemos exercer no nosso dia a dia. Não é apenas uma fé de confiança, mas é uma fé que desemboca em obras, em realização de obras, que segundo Jesus Cristo, são realizadas para glorificar ao nosso Pai que está nos céus. Não é por isso que nós somos luz do mundo e sal da terra? Para que nós façamos boas obras, e fazendo boas obras, Deus seja glorificado. Então, numa outra versão, nós temos aqui, lembrando diante de nosso Deus e Pai, do trabalho fiel que vocês têm, do trabalho decorrente da fé. Muito bem, essa é a primeira virtude.
E essa virtude nos leva a uma outra virtude que anda coladinha com ela, que é o amor fraternal, que nós temos aí no verso 4, Colossenses. Nós temos também em Tessalonicenses. Nós vamos visitar. Então fica aí Colossenses, Tessalonicenses, com esses dois textos abertos. Lá em Colossenses, nós temos: e do amor que tendes para com todos os santos. Os membros do verdadeiro povo de Deus, obrigado, também têm amor, e mostram amor uns aos outros. Essa é uma característica essencial do cristão. Nós vamos ver. A fé em Cristo Jesus e o amor por todos os santos, da forma como Paulo coloca aqui nessa carta, andam juntos na vida cristã e encontram-se diretamente relacionadas entre si. O que é que eu quero dizer com diretamente relacionadas entre si na mesma proporção? É que quanto mais fé, mais amor. É interessante como a gente observa Paulo apresentar aí, e você pode ver isso aí no verso 4, como Paulo mostra-nos que a nossa relação vertical com Cristo, a nossa atitude de fé em Cristo, está intrinsecamente ligada à nossa relação horizontal com os outros irmãos, que é o amor que tendes para com todos os santos. Intrinsecamente. Não há, e João lá na frente ele vai nos dizer isso, né? Se você diz que ama a Deus e não ama aquele que você vê, você é um mentiroso, você não ama a Deus. Porque as duas coisas estão profundamente relacionadas. E um dos problemas da igreja, de um modo geral, em um setor da igreja, desse movimento evangélico, é que eles às vezes se importam muito com a fé, com a doutrina, com o ensinamento, que não deve ser esquecido, correto. Mas o problema não é ter a boa doutrina, o problema é não ver essa boa doutrina ser transformada em amor, de tal modo que o meu irmão, com o qual eu convivo, na minha comunidade, na minha igreja, ele é socorrido. Ele é socorrido em todos os setores da sua vida, em todas as faculdades do seu ser, psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, de maneira corretiva. Quando precisa ser confrontado, ele é confrontado. Quando precisa ser elogiado, ele é elogiado. Quando é preciso ser exortado, ele é exortado. Admoestado, ele é admoestado. De tal maneira que a comunidade, ela tem um cuidado com os seus. Isso por quê? Porque a relação vertical com Cristo tem uma relação direta com a horizontal, que é a nossa relação com os nossos irmãos, com o nosso próximo. Veja o que nos lembra o próprio apóstolo Paulo em uma outra carta, a carta aos Gálatas, dizendo ele: porque em Cristo Jesus, veja o que ele diz, para aqueles que valorizavam muito os rituais, ele diz: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor.
Então, se a nossa fé não desembocar no amor, a nossa espiritualidade é doentia, é frágil, é problemática. Na primeira dificuldade, ela chuta o pau da barraca. Veja o que João diz em sua epístola, e o seu mandamento é este, mandamento de Jesus, que creiamos, tem a ver com o quê? Com a fé, né? Que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Nisso aí se está a vida cristã. A vida cristã sem esses elementos, ela pode ser a qualquer coisa, menos cristã. Ela pode ter o verniz do cristianismo, o verniz da piedade, mas não é. Sem o adorno do amor, nada, absolutamente nada tem valor. Hernando Dias Lopes diz algo interessante: a fé sem amor é ortodoxia morta. O que é ortodoxia morta? Você tem todas as doutrinas bem arrumadas e definidas, mas se você não tem amor, aquilo não faz sentido. Aquilo ali engessou a sua consciência. Então ele diz: a fé sem amor é ortodoxia morta. Mas ele continua: o amor sem fé é sentimentalismo piegas, é sentimentalismo romântico, é romantismo. Por isso nós precisamos ter cuidado com esses dois aspectos da vida cristã. Fazendo paralelo lá com 1 aos Tessalonicenses, e aí você vai voltar de novo a página aí, essa carta que está bem próxima, né? Aqui eu abri agora correto, 1 Tessalonicenses. Se você voltar lá para o verso 3, quando ele diz que ele recorda da fé operosa, ele também diz que recorda da abnegação do vosso amor, que em uma outra tradução diz: olha, nós recordamos da dedicação do amor de vocês. E é interessante porque no português não dá para a gente ver a intensidade do pensamento de Paulo, porque dedicação do amor, a ideia aqui é um árduo labor, é um trabalho penoso, é um duro empenho do amor, é um amor que se empenhou duramente em abençoar o próximo, em fazer do próximo alvo da sua bênção. Essa é a ideia. E isso aqui está diretamente relacionado e exemplificado por aquele que foi a maior expressão do amor. Quem? Jesus Cristo, que nos amou de maneira sacrificial, através de um trabalho penoso. O amor que Cristo teve por nós teve um custo, teve um empenho penoso. É isso que nós observamos lá em Isaías, capítulo 53, verso 11, quando o profeta Isaías, falando a respeito de Jesus, ele diz: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma. Então Jesus, ele é o maior exemplo de amor que
Ele nos chama para ser. Ele amou com a alma. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma. Grande é o desafio. Mas isso é tão importante, irmãos, isso é tão importante, que esse é o padrão de amor que Deus requer de nós. Nesses dias que se fala tanto de amor, não é? Em nome do amor, muitas inverdades têm sido absorvidas. Em nome do amor, que muito tem sido falado aí, muitas imoralidades têm sido absorvidas. Mas o amor de Jesus, o amor que Ele nos fala, é um amor totalmente diferente. Não é este amor que nós encontramos sendo defendido por aqueles que não amam a verdade, não amam a justiça. É o amor que está encarnado no próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o maior exemplo desse amor. Ele nos amou de maneira penosa, com a sua própria alma, pagando um preço por nós. E este é o padrão do amor que Deus requer de nós. Veja o que Ele nos diz lá em João capítulo 13, verso 34. Eu lhes dou um novo mandamento. Que mandamento é este? Que vos amem uns aos outros, assim como eu os amei. Olha lá. Eu quero que vocês amem, não é segundo um padrão qualquer. É como eu amei vocês. E como foi que Ele nos amou? Penosamente. Ele nos amou com a sua alma. Ele nos amou oferecendo-se como sacrifício por nós. É assim que Ele quer que nós amemos. Não é amar por mérito. Amar por mérito é fácil, né? Amar aquele com quem eu me dou bem é fácil demais. Mas é amar como Estevão amou, a tal ponto que aqueles a que estavam lançando pedras sobre ele para lhe matar, o seu amor era tanto por essas pessoas que ele disse: Pai, perdoa-lhes, Senhor Deus, não lhes imputes este pecado. Esse é o amor que está aberto para perdoar, mesmo sem merecer, porque perdão é isso, né? Eu perdoo aquele que não merece ser perdoado. Isso é perdão. Então, do amor brota-se várias atitudes que nós precisamos considerar. E isso, irmãos, mais uma vez, é tão importante que o amor sobrenatural cristão é o principal atrativo entre os não cristãos para levá-los a Cristo. Preste atenção nisso. O amor sobrenatural cristão é o principal atrativo entre os não cristãos para levá-los a Cristo. E aqui você já vai logo pegando a respeito da igreja simples, que nós vamos ver lá no retiro. Já vou fazendo a caminhada aqui. Às vezes a gente faz um malabarismo danado para a gente evangelizar, mas esquece do amor. Não vamos ter sucesso. Talvez a gente tenha sucesso para ser membro da igreja. Talvez a gente tenha sucesso para aumentar o rol de membros. Talvez a gente obtenha sucesso para conseguir uma transferência de alguém no caso, o catolicismo ou de uma outra igreja para cá. Mas para fazer conhecer Cristo, Cristo nos dá aqui o caminho. Não tem o que inventar.
O amor sobrenatural cristão é o principal atrativo entre os não cristãos para levá-los a Cristo. Amar é evangelizar. Querer evangelizar sem o amor é perda de tempo. Quem disse isso é Jesus Cristo. Veja só, no mesmo texto de João 13, que nós lemos verso 34, no verso 35 ele diz: nisto, no amar como eu vos amei, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns para com os outros. E às vezes a gente faz um malabarismo danado para a gente se identificar de si como discípulos de Cristo, né? Mas basta nós aprendermos a amar como Cristo amou. Esse é o desafio. Amar de maneira que a nossa alma esteja envolvida. Isso nos leva, irmãos, a uma aplicação. O amor cristão, e nós precisamos entender isso para os anos que temos pela frente, o amor cristão faz acontecer, levando-nos a trabalhar arduamente para sermos bênção àqueles que encontramos no caminho, trazendo alívio aos cansados e sobrecarregados, através das nossas ações e da nossa disposição de coração, rogando em nome de Jesus, para que se reconcilie com Deus por intermédio unicamente de Jesus Cristo. A verbalização, ela faz-se necessário, né? Como Paulo diz, que nós precisamos pregar. Como conhecerão se não há quem pregue? Então a proclamação se faz necessário, mas é a proclamação acompanhada do amor, como efeito do amor. Se assim não for, a nossa evangelização estará fadada ao fracasso. E amar, como Paulo está dizendo aqui, é amar abrindo mão, muitas vezes, não poucas, daquilo que é confortável, para abençoar. Pense nisso. A terceira e última atitude destacada por Paulo, a terceira essência da vida cristã. A primeira é a fé em Cristo. O segundo é o amor fraternal. O terceiro é a firme esperança. Verso 5: por causa da esperança que vos está preservada, que está guardada nos céus. Veja, irmãos, nessa construção apresentada por Paulo aqui, o amor para com todos os santos tem sua origem na esperança. Uma vez que a esperança é a causa do amor. É só você observar aí, logo no início do verso 5, que ele diz: por causa da esperança. Então, a esperança é a causa do amor. E o amor nasce ou procede dessa esperança. Agora veja só, esperança aqui não se limita à atitude interior de eu esperar. Não é o que Paulo está falando aqui. O que Paulo está falando aqui não é da esperança como ato de alguém que espera, como ato de eu esperar. Eu tenho esperança porque eu espero. Embora isso seja também importante na vida cristã, né? Mas a esperança que ele está falando aqui é como um objeto daquilo que eu espero. É como Paulo está falando assim: a esperança que eu espero.
É essa esperança que Paulo diz que é a causa do amor. E que esperança é essa? Que objeto é este que Paulo está falando e chamando de esperança? Colossenses 3:1 nos ajuda a interpretar. E Romanos 8:24. Mas vamos deixar aqui em Colossenses, visto que nós já estamos em Colossenses, vamos ficar em Colossenses aí. O que é que diz Colossenses capítulo 3, verso 1? Portanto, se fortes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então, a firme esperança que Paulo está se referindo aqui, esta esperança não é o ato de eu esperar, embora isso seja importante, tá? Presta atenção no que eu estou dizendo, eu espero que vocês me entendam isso aí, tá? Embora seja importante eu esperar, mas não é isso que Paulo está dizendo aqui. Essa esperança que Paulo está se referindo aqui, é o objeto da minha esperança, é aquilo que eu espero. E o que é que eu espero? As coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Então, o que é que Paulo está dizendo? Eu dou graças a Deus, porque vocês estão firmes, esperando as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Porque vocês estão focados nessas coisas. E esse é um problema. Esse não, a ausência dessa firme esperança é um dos problemas do nosso tempo, porque muitos estão focados nas coisas aqui da terra, muitos estão focados no materialismo, outros estão focados no consumismo, muitos outros estão focados apenas no seu emprego, outros estão tão somente focados nos seus patrimônios, outros nas suas riquezas, e assim por diante. E Paulo está dizendo: olha, eu dou graças a Deus, que vocês estão focados nas coisas do alto, que nas palavras de Jesus são chamadas de tesouros, que a traça e a ferrugem não corrói, e nem os ladrões roubam, porque estão guardados, não é isso que ele diz? Preservados nos céus, estão guardados por Deus para vocês. Embora vocês vivam em Colossos, embora vocês trabalhem, embora vocês tenham a casa de vocês, a família de vocês, e nada está errado nisso, mas o foco de vocês não está nessas coisas. O foco de vocês não está nem na vida de vocês. Vocês estão dispostos a perdê-la por causa de Cristo. Por quê? Porque a esperança de vocês não está aqui, a esperança de vocês está lá. E eu dou graças a Deus, Paulo está dizendo, porque vocês estão focados nas coisas do alto. Na sua vinda final, Cristo será revelado, e quando isso acontecer, os crentes também serão revelados com Ele em glória. Era nessas coisas que os colossenses estavam focados. Essa era a esperança deles, essa é a esperança que eles sabiam que estava guardada por Deus Pai. É aquilo que Paulo, em outras palavras, ele vai chamar de a glória a ser revelada. A glória a ser revelada. Então eles estavam firmes nessa esperança, de que um dia eles seriam revelados, gloriosos, em um corpo da ressurreição. Um dia eles seriam perfeitos, não por causa dos anjos, como diziam
a heresia de Colossos. Não por causa do conhecimento em si mesmo, como dizia a heresia de Colossos, não por causa dos rituais, como diziam os judeus, não por causa de circuncisão ou incircuncisão, não! Por causa de Cristo. Cristo era a garantia dessa esperança, e essa esperança, essa certeza que eles carregavam no coração, de que um dia serão ressuscitados em Cristo Jesus, terão o corpo glorioso como o corpo de Jesus Cristo, cearão eternamente com o Cordeiro. Essa certeza que eles carregavam no coração fazia com que eles amassem mais e mais, eles dessem tudo de si para ser uma bênção àqueles que eles encontravam no caminho. E por isso Paulo diz: graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, porque vocês possuem uma fé que desemboca no amor, um amor que é inspirado por essa esperança. A esperança inspirava eles a amar cada vez mais a Deus e ao próximo. Irmãos, esse é o nosso desafio. É uma carta belíssima. Uma carta belíssima, a carta de Paulo aos Colossenses. É uma riqueza imensurável. Meditando nessa carta, confesso a vocês que vi meu coração ser quebrantado e ver o quanto eu estou longe, o quanto eu preciso melhorar para ser esse cristão. E não é algo impossível, porque isso aqui era uma realidade na vida dos colossenses, da igreja. Paulo não está dizendo isso só para massagear o ego deles, não, era uma realidade. Eles eram firmes na esperança, eles viviam com a sua fé em Cristo Jesus 24 horas por dia, acontecesse o que fosse. Nem passava pela cabeça deles pensar em, eu vou abandonar Jesus Cristo. Não, estava enraizado, estava radicado, estava localizado em Jesus. Eles se empenhavam o máximo para servir ao Senhor, para servir a igreja, para servir aqueles que eles encontravam no caminho. É isso que nós precisamos entender, a fim de que nós sejamos uma verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo cada dia mais. Graças a Deus por tudo que Deus fez por nós, mas nós precisamos crescer nisso, queridos. Nós precisamos crescer nessa natureza de fé, nós precisamos crescer nessa natureza do amor, nós precisamos crescer nessa firmeza de esperança. Tem muita gente com olho na terra, é preciso colocar o olho no céu. Uma das coisas que a teologia da prosperidade tem contribuído é exatamente para tirar o pessoal de olhar para o céu. Antigamente se falava mais na vinda de Cristo, no novo céu, na nova terra. Para muitos, para que novo céu e nova terra? Novo céu e nova terra é aqui, já agora, onde eu posso ter isso, onde eu posso conquistar isso, e tantas outras coisas. Não pense assim, meu irmão, não pense assim. Não deixe as paixões do mundo corromper seu coração. Cuidado, trabalhe, se empenhe,
tenha uma progressão no seu trabalho, nada errado nisso, desde que essas virtudes essenciais não sejam comprometidas. Não abra mão delas. Leia todo dia. Veja que Paulo repete aos Colossenses, Paulo repete aos Tessalonicenses, e repete a nós esta noite, em nome de Jesus. Amém?